É com enorme satisfação que apresento uma figura da cidadania portuguesa que sempre esteve envolvida nas defesas da família e das crianças, e é com orgulho que chamo o Dr. José Ribeiro Castro. Bom, muito obrigado a todos, em primeiro lugar, por terem vindo a estrear este Encontro da Família. Eu creio que vivemos um tempo em que é muito importante que as famílias se manifestem em defesa dos seus valores e em defesa das suas liberdades e dos seus direitos. Isso é muito importante. Nós vivemos num tempo em que, infelizmente, existe um grau de iliteracia, de ignorância a respeito dos direitos dos pais e das famílias. Temos que os afirmar. Quero agradecer ao Artur Mesquita Guimarães e à Paula, sua mulher, e aos filhos, o exemplo de tenacidade e de coragem que têm dado na defesa da sua liberdade, na defesa do seu caráter e na defesa de uma escola ao serviço de todos. Esta é uma matéria em que, em Portugal, nós temos uma das constituições mais completas e mais avançadas que eu conheço. Portanto, nem precisamos muito de recorrer às declarações internacionais de direitos humanos. Mas essas declarações também estão a favor da nossa causa. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção sobre os Direitos da Criança, são clarinhas a afirmar o primado dos pais na educação dos filhos e que o Estado não se pode intrometer nos direitos dos pais quanto à educação dos filhos. A posição dos pais é fundamental e a nossa Constituição afirma no sistema educativo um papel muito importante ao Estado, mas é um papel subsidiário, é um papel de apoio aos pais e não de sobreposição aos pais. O Estado tem que assegurar a universalidade da educação, tem que garantir a educação pública a toda a gente, mas não é depois para impingir, através das escolas, tudo o que sejam doutrinas e ideologias na cabeça das crianças. Está expressamente proibido pela Constituição de fazer. Há uma norma da Constituição que proíbe o Estado de usar a cultura e a escola para endoutrinar as crianças. E esse é aquilo que está aqui em matéria, em questão. Se a disciplina de educação e desenvolvimento fosse para explicar como é que se participa nas eleições, ou como é que se preenche uma declaração de impostos, ou como é que se inscreve na segurança social e quais são os direitos sociais, ou como é que é a legislação laboral. Bom, se fosse aquilo que de facto tem interesse para a formação das pessoas enquanto cidadãos, não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum. O problema é quando o Estado quer pisar domínios que não são seus e que escolhe uma expressão simpática, cidadania, para meter lá coisas que não têm nada a ver com a cidadania. O que é que a ideologia de género tem a ver com a cidadania? Nada. Nada. E essa questão é muito importante para os pais. É evidente que cada criança será adulto e fará na sua vida as coisas que quiser, mas os pais têm o direito de transmitir aos seus filhos os valores em que acreditam e que os pais sacrificam-se pelos seus filhos e têm esses valores porque acreditam que são os melhores. Algum pai quer transmitir aos seus filhos o pior que pensa? Não, quer transmitir o melhor que tem para transmitir. E isso é um direito que os pais têm que velar e que a escola tem que compreender e não hostilizar. Há uma relação de contratação entre a escola e os pais que tem que ser aberta. Os pais têm que ter confiança na escola quando lá depositam os seus filhos. Uma das coisas mais curiosas que eu tenho assistido neste debate provocado pela família Mesquita Guimarães são nas caixas de comentários: inscreve os teus filhos num colégio privado e já tens como quiser. Bom, isso revela uma ignorância total. Porque a escola pública não é a escola privada da esquerda. Não é a escola privada da extrema esquerda. A escola pública é uma escola para toda a gente e tem que compreender que as pessoas têm sistemas de valores diferentes e têm que ter confiança. Nomeadamente nestas matérias,
são de enorme sensibilidade para as mães e para os pais, em crianças e adolescentes que acedem à puberdade e estão numa altura muito sensível de formação e de definição e de relacionamento entre rapazes e raparigas, e são matérias do diálogo interno das famílias, e as famílias têm que ter confiança na escola e não sentir que a escola vai ser veículo de correntes e de ideias que, com certeza, que circulam na sociedade, todos sabemos, mas é diferente estar num pasquim ou num folheto ou ser ministrado numa sala de aulas com a relação da autoridade do professor sobre as crianças. A relação da autoridade do professor sobre as crianças não pode ser usada como veículo de doutrinas que beliscam de alguma forma no entendimento dos pais do seu sistema de valores. E também não interessa dizerem que é só a família Mesquita Guimarães, mais ninguém objeta. Eu não sei se mais alguém objeta ou não. É muito importante que os pais tenham a confiança de não abdicar do seu primado na educação dos seus filhos. Mas quero dizer uma coisa. As liberdades e os direitos inscritos na Constituição e nas leis, a quem é que interessam mais? Às minorias. Porque as maiorias não precisam disso para nada, porque impõem o seu poder e a sua vontade. Portanto, o Artur Mesquita Guimarães, que é teimoso, que tem consciência dos seus direitos e que não está disposto a vergar, tem do seu lado a lei, o direito, e tem que ter do seu lado os tribunais. Portanto, está a começar um novo ano letivo. Eu espero que ele corra melhor do que dos anos anteriores e até faça um desafio ao Ministério da Educação, já que tem os direitos dos pais inscritos nos referenciais desta disciplina, que ensine nesta disciplina quais são os direitos dos pais e quais são as obrigações do Estado no respeito dos direitos das famílias em matéria de educação. Transmita! Eu até posso enviar-lhes um textozinho simples, porque fiz esse apanhado, é muito simples, e contribuir assim para uma literacia em matéria de liberdades e direitos de educação. Bem-ajam, passem palavra, é bom que as famílias se afirmem na afirmação e na defesa dos seus direitos. Muito obrigado.